Olá, amigos, quinta-feira, dia 5 de setembro, chegamos aí na leitura 1074 com o título aí do trimestre, né? O Evangelho segundo Marcos, e o título de hoje, A Vinda do Filho do Homem. Você está preparado para o retorno de Jesus? Para a segunda vinda de Jesus? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Como que você acha que vai para o céu? Por obras? Por graça? Não, é por graça, irmão de Deus, totalmente por graça. Louvado seja Deus, é por graça, não é por nossos méritos, né? As obras são o resultado da nossa salvação e não o objetivo, né? Não o caminho para a salvação. O caminho para a salvação é Jesus, mas também precisamos cuidar para não tornar a graça em desgraça na nossa vida, achando que a graça nos dá direito aí, né? Que a liberdade que Deus nos dá através da graça se torne em libertinagem, né? Temos que ter esse cuidado, não tornar a graça em desgraça. Temos que cuidar muito, porque há uma linha aí muito perigosa aí sobre o entendimento da graça. Então o título de hoje, A Vinda do Filho do Homem. Leia Marcos capítulo 13, verso 24 ao verso 32. Que grande evento é descrito nessa passagem? Bom, certamente, né? O título, a resposta igual ontem, né? A vinda do Filho do Homem, a sua segunda vinda, né? A vinda de Jesus, segunda vinda de Jesus. O evento será a volta de Jesus, antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo descreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao verso 18, ao dizer que os que dormiram em Cristo, veja só, os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com os vivos para encontrar Jesus nos ares. Aleluia, louvado seja Deus. Ele falou sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, que ocorrerá na volta de Cristo. Amados, veja só que os que dormiram em Cristo Jesus. Então, para quem morre, se eu morrer hoje, já falei isso aqui em outras edições, como eu morrer é como acontecerá, o que acontecerá comigo está definido por hoje, tá? Está definido por hoje. Se eu morri em Cristo, eu ressuscito juntamente com os vivos para ressuscito e me junto com os vivos, né, para encontrar Jesus nos ares. Mas se eu não morri em Cristo, eu não ressuscito nessa primeira chamada. Está entendendo? Não existe um lugar aí que depois que eu morri, um lugar que eu fico lá e a minha família, os meus amigos intercedem por mim para que eu venha ganhar a salvação disso. Não existe isso, amados. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Se nós morremos em Cristo, nós ressuscitamos em Cristo. Mas se nós não morremos em Cristo, nós ressuscitamos a perdição. Não é bíblico esse negócio aí de que há um lugar que a gente fica e os nossos entes queridos intercedem por nós para que nós venhamos ter uma segunda chance. Não existe isso, amados. Por isso estou repetindo aqui enfaticamente. Não existe isso. Isso não é bíblico. Por isso nós precisamos estar atentos à maneira que nós vivemos. Se nós realmente recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Não existe ajudantes para isso. O único ajudante de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Pedro também descreveu esse grande dia em 2 Pedro capítulo 3, do verso 3 ao 13, explicando que o Senhor não demora em cumprir sua promessa, mas deseja que todos se arrependam. O Apocalipse contém descrições vívidas do retorno de Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 7, capítulo 6, do 12 ao 17, capítulo 14, do 14 ao 20, capítulo 19, do 11 ao 21. Amados, eu cito os textos aqui, porque é importante. Se você não tem a lição, você vai pausando o vídeo e vai lendo, porque só assim realmente você vai estar estudando a palavra de Deus para entender a palavra de Deus e ver que muita coisa que nós ouvimos ou até aprendemos, né, através de outras pessoas, outros líderes às vezes, não é bíblico. Então é importante a leitura da palavra de Deus, é importante, tá? O ensino consistente do Novo Testamento é que a volta de Cristo será um evento pessoal, literal, visível
e audível. Todos o verão quando ele vier. Louvado seja Deus. No entanto, o que Jesus quer dizer com essa geração aí de Marcos capítulo 13, verso 30? E aquele dia de Marcos capítulo 13, verso 32. Bom, essas palavras trazem preocupação e muitas pessoas, há muitas pessoas, porque obviamente a geração a quem Jesus se dirigiu já morreu há muito tempo. Várias respostas foram propostas. Primeiro, a palavra geração poderia se referir a um grupo étnico, perdão, nesse caso os judeus. Isso significaria que os judeus não desapareceriam antes da volta de Cristo. Isso é uma proposta de resposta, né? Segundo, a geração das pessoas que vissem todos os sinais se cumprindo não morreriam antes da volta de Cristo. Uma proposta mais simples, aí a terceira opção, Jesus ligou a palavra isto a esta geração, em Marcos 13:30, e a palavra aquele dia, Marcos 13, verso 32, e em Marcos 13, as palavras isto, essas coisas, e semelhantes, em grego, outros, e outé e tout, ocorrem principalmente nos versos capítulo 1 ao verso 13. Marcos capítulo 13, verso 4 e verso 8, que descreve os eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Por outro lado, a palavra aquele, em grego, eignos, caracteriza a última parte do capítulo de Marcos capítulo 13, verso 19 e verso 24, que descreve a volta de Jesus. Assim, essa geração provavelmente se refere à geração do primeiro século, que viu a destruição de Jerusalém, como descreve Marcos 13:30. Contudo, Marcos capítulo 13, verso 32, se refere à segunda vinda de Cristo, que estava mais distante do primeiro século. Consequentemente, Marcos 13, verso 32, usa a palavra aquele dia para se referir a eventos que estavam mais distantes do primeiro século. Amados, parece um pouco complicado, há bastante controvérsias aqui na teologia a esse respeito, Mas o que importa realmente é eu e você estarmos preparados, tá? Se a tribulação é antes da segunda vinda, se é depois, se é no meio, amados, é importante estudar, é importante compreender, mas o mais importante de tudo isso é que você aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador e ande como um verdadeiro cristão. Mas não é a sua roupa, a sua fala, seu alimento que vai salvar você. Não é, realmente não é. Mas a palavra de Deus diz que nós, os cristãos, nós nos distinguimos entre os demais. Então, se nós fazermos tudo que os outros fazem, como que nós vamos dar um testemunho de filho de Deus, de pequenos Cristo aqui na terra? Nós precisamos estar preparados. A salvação é por graça, volto a dizer. Mas não é para libertinagem, é liberdade em Cristo Jesus. Já não somos mais escravos do pecado, mas o apóstolo Paulo diz, agora sou escravo de Cristo. E é esse pensamento que nós temos que ter. E ser escravo de Cristo não é ruim, não é difícil, é a melhor coisa que tem. Passamos por problemas, passamos por dificuldades, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Isso nos conforta, isso nos dá força, isso nos fortifica, isso nos alimenta. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos juntos, dá vontade de pregar aqui já, amados. Vamos orar, queridos. Amado Deus e Pai que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra que nos alegra, Senhor, mesmo numa leitura difícil de compreensão e falando aí de dificuldades dos últimos tempos, mas nós cremos que Tu estás conosco, nós temos essa convicção, Senhor, que Tu estás conosco. Obrigado pelo Teu cuidado com as nossas vidas, mesmo quando muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, sem a Tua presença. Parece que nada funciona, parece que nada dá certo, mas nós continuamos confiando em Ti, porque Tu és o grande eu sou, e nós estamos debaixo do Teu domínio. Por isso nós colocamos toda a nossa confiança em Ti, entregamos a Ti a nossa família, os nossos amigos, os nossos intercessores, os nossos familiares, colocamos nas Tuas mãos, porque cremos e temos a convicção que é o melhor lugar para que nós entregamos a cada um deles. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos e, por favor, nos ajude a fazer esse canal crescer. É importante porque assim você também está ajudando
a transmitir o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o evangelho do reino eterno, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. Amém, amado?